E daí, pessoas, bem-vindos. Estamos atrasados. São 7 horas. Ontem eu dei aula de noite. E aqui, vocês sabem que eu dou aula. Nós temos um estúdio montado aqui em casa. Eu estou olhando aqui pro quadro que eu estava ontem. E depois de dar aula, ficou encomendado um churrasquinho que a gente fez aqui em casa, eu e a Letícia. E aí eu fiz, né, um matambrezinho aberto. Que no Rio Grande do Sul a gente come matambre aberto com limão. Nossa, uma delícia. Só que a gente foi dormir tarde. E aí eu me acordei tarde. E aí fiz meu café na correria. E aí então eu vou falar com vocês hoje, tomando meu café e também comendo minhas cápsulas. Comendo, engolindo essas cápsulas que são cápsulas suplementos, tá? Isso aqui é suplementação da minha grande nutricionista Luana Flores. E isso aqui serve para um monte de coisa, tá? Pergunta pra ela. Bom, enquanto eu vou me organizando aqui, sobre o que a gente vai falar hoje? Café com oratória. O que a gente vai falar? Uma surpresa? Sempre, toda manhã uma surpresa? Pois bem, hoje eu não tenho ideia do que a gente vai falar. Não. Como eu não tenho ideia, o que eu faço? Aliás, esse é um bom tema. O que a gente fala quando a gente não tem ideia do que falar? O quê? A gente improvisa. E como é que a gente... Só que aí que tá, vamos falar sobre isso. Como é que a gente improvisa quando a gente não tem ideia para falar? Como que a gente improvisa? Como é que funciona a improvisação? Assim, ó. Falar sem ter o que falar, como hoje eu estou aqui sem ter o que falar, exige uma preparação. Improviso puro e simples nunca existiu. Olha o que eu estou falando. Improviso puro e simples nunca existiu. Mesmo aquele cara, sabe aqueles caras que sabem fazer improviso até não poder mais? Aqueles... tem os caras, os barbichas. Eu adoro os barbichas. Se nunca viu, olha no YouTube. Eles têm um espetáculo de improviso, tá? E os temas vão surgindo na hora. É muito louco, sabe? Eu não sei como é que eles... Até hoje eu não sei como é que eles conseguem fazer coisas tão brilhantes, tão interessantes, tão engraçadas, tudo de improviso. Procure os barbichas. Mesmo eles, os barbichas, não fazem tudo de improviso. Por quê? Porque para falar de improviso, mesmo quem está fazendo um espetáculo desse tipo, precisa de uma espécie de preparação prévia. Existe toda uma estrutura que está por trás. E essa estrutura ela é preparada. Um espetáculo como esse, chama-se, acho que... não lembro o nome do espetáculo deles, mas, enfim... Ele tem toda uma estrutura, por exemplo, eles trabalham com jogos, né? As pessoas mandam para eles temas, as pessoas da plateia mandam temas. Então eles já sabem que virão temas da plateia. Então eles já têm na estrutura da mente deles isso. Segundo, sempre tem uma pessoa que está cuidando da distribuição desses temas para eles. Essa pessoa eles chamam de
acho que é o host, enfim, tem um nome, a pessoa que fica com o microfone na mão e dizendo sobre o que eles vão ter que falar. Então, isso é outra regra que é prévia e que faz parte da estrutura e que foi preparada. O que mais que é preparado? O ensaio. Para tu fazer um espetáculo desses de improvisação, você ensaia muito, muito. Você tem que fazer esse tipo de encenação inúmeras vezes. Para quê? Para que na cabeça deles surja uma estrutura de linkar um tema no outro, uma dinâmica, né? Um desafio no outro, porque eles têm, por exemplo, uma das mais conhecidas dos desafios de improvisação está no troca, né? Que eu acho o máximo. Mas, inclusive lá no meu curso, quando eu dou o curso presencial, eu faço com os meus alunos também. Ou seja, eles estão falando sobre a xícara de café e dizendo que a xícara de café é maravilhosa, daqui a pouco um diz troca. Quando o host diz troca, eles têm que trocar a direção do raciocínio deles e encenar o contrário. Então, que maravilha, a xícara de café troca. E aí eles têm que ir para uma outra direção, e essa outra direção vai ser algo que pode ser completamente absurdo. Quer dizer, vai ser completamente absurdo, mas vai ser ou contraditório, dizendo, a xícara de café é uma porcaria, eu detesto café, ou ele vai inventar que em vez da xícara de café ele está bebendo vinho, ou que ele está oferecendo vinho para outra pessoa, enfim, ele tem que trocar a direção do raciocínio dele e ficar coerente, ficar interessante, ficar engraçado, porque o propósito daquilo ali é entretenimento. Então é um improviso que tem uma estrutura, e essa estrutura que está lá no palco, ela foi preparada, e mais do que isso, preparada na cabeça deles. Então a improvisação, ela exige preparação anterior, uma preparação que é prévia. Bom, por isso chama-se preparação pré. Pessoas, então assim, agora, por exemplo, eu estou falando tudo isso, me ocorreu falar disso, vocês viram como é que surgiu a ideia. Surgiu agora. E por que eu consigo fazer isso? E como eu consigo fazer isso? Porque eu já fiz isso inúmeras vezes antes. Como? Bom, começa sendo professor. Você acha que todo professor está 100% preparado para a sua aula, 100% do tempo, e a aula vai ser aquilo ali que tu preparou, igualzinho? Eu tenho aqui a minha ficha preparada, essa aqui é uma das fichas minhas que eu estava procurando ver se eu achava alguma coisa interessante para falar. Mas eu não quis falar sobre essas coisas. E aí eu vou pegar e vou falar sobre isso aqui. E era isso, minha aula está pronta? Não é assim. Por que não é assim? Porque às vezes as coisas, por exemplo, vou trazer exemplos da minha vida que sempre ficam mais claros. Eu era professor, como eu já falei para vocês, eu fui professor de faculdade assim durante, foram 15 anos, 15 anos em faculdade. Nossa, gente, cada vez eu me impressiono mais com a minha velhice. E aconteceu comigo muitas vezes de eu chegar na aula, eu dava, numa época da minha vida, eu dava aula todas as noites. E sendo também coordenador de curso. Então, à tarde, eu estava na coordenação do curso e, nossa, na última instituição onde eu trabalhei, na penúltima, na verdade, que eu fui coordenador, era um caos, assim, eu tive vários problemas que não vem ao caso aqui, mas muitas vezes a gente tinha que fazer matrícula dos alunos, porque não tinha nem secretária, e a matrícula ela acontecia até no intervalo da aula, tá?
e meu cargo era coordenador do curso. E então, assim, antes de começar a aula, eu estava fazendo matrícula, desde a tarde. E aí, eu sabia a aula que eu ia ter que dar de noite. Aliás, eu sabia que eu dava aula de, por exemplo, Direito Constitucional 1. Tá na minha cabeça isso, eu dou esse conteúdo. Mas, qual era o ponto específico da aula? Será que nessa aula eu tinha já tudo na minha cabeça? Ou eu teria que dar uma olhadinha para refrescar a memória? Será que nessa aula, e quando não era uma disciplina que eu já dava várias vezes, como Direito Constitucional 1, que foi o caso, mas, por exemplo, no final no último ano que eu dei aula nessa instituição, calhou de eu dar aula de filosofia do direito. Eu sempre gostei de filosofia do direito, mas uma coisa é gostar de filosofia, outra coisa é você virar um professor de filosofia. E aí, olha só, eu tô lá na coordenação, tô atendendo, e aí só piora os problemas, né, Bruno? Verdade. E aí a minha aí eu tô e aí terminou, eu tô fazendo as matrículas dos alunos ali, atendendo eles, fazendo mil coisas. Nossa, me lembrei do caos que era aquela época. E aí já tá passando, tô atendendo o último aluno e agora já tá no horário da aula. E minha sala de aula tá a alguns passos daqui. Então, assim, saía atrasado e ia pra aula. Levando o que comigo? Minha Constituição. E agora eu vou dar aula. E o que eu dei semana passada? Não lembro. Porque eu tô pirado na coordenação atendendo alunos. O que eu faço? O que você faria? Você vai lá e dá aula. Quando é uma matéria? Aí o que? Eu já estou dando a resposta, mas pensa. Pensa aí. Essa aula de hoje poderia ser confissões de um professor. Confissões de um professor. De um coordenador, sei lá. A questão é a seguinte, se tu sabe, já deu essa matéria várias vezes, primeira coisa você precisa se situar se você tem que ir lá e falar. Então eu perguntava para um aluno que está na minha frente, daqueles mais CDF, assim, né? Aqueles que estão sempre ligados e os que gostam da tua aula, que são teus parceiros. Onde que a gente parou a aula passada? E aí o aluno dizia. E aí, geralmente uma guria. As gurias, nessa hora, eu confio muito mais nas gurias. E as gurias, né, diziam. E aí, primeiro alívio no coração. Alguém tá me dizendo onde eu tava. Ótimo. Aí beleza. E aí eu começava a colocar no quadro para os alunos e também para mim um resumão assim, curtinho, claro, mas um resumo básico de itens daquilo que eu dei na aula passada a partir do caderno da aluna. O caderno da aluna. Pegava o caderninho, me empresta um pouquinho e colocava no quadro. Aquilo ali fazia com que despertasse na minha cabeça os gatilhos, né, que estão encadeados do que virá no próximo item. Se eu não tinha nenhuma anotação, e aconteceu, claro que a maior parte das vezes eu travo com as minhas anotações, com o meu caderno ali, aí eu já sabia onde eu parei. Mas isso aconteceu algumas boas vezes de eu não ter nada disso, porque foi na correria. E aí era isso, gente, eu tinha que pegar e falar. Então, assim, colocava um resumo do que veio antes, e isso já despertava em mim as conexões neurais para aquilo que virá depois. E aí, isso tudo quando eu sabia da matéria. Sim, porque eu já dei ela inúmeras vezes. E quando eu não tinha dado antes, o que fazer? Como filosofia do direito. Aí você precisa ter
Aí tu tinha que improvisar mesmo. Tá? Isso aconteceu, eu acho que a filosofia do direito deve ter acontecido uma vez, porque eu me veio na cabeça agora uma vez que eu tive que realmente improvisar a full na aula, numa aula como essa, que deve ter sido filosofia do direito, sei lá, que foi terrível, assim, complicada. Eu tive que, na primeira vez que eu dei, né? Depois eu dei várias vezes, aí já, a coisa já está na tua cabeça. Mas o que a gente faz, né? Quando ainda por cima tu não tá com esse tema tão repetido, ele não virou um hábito na tua cabeça. Tu precisa conectar com alguma outra coisa que tu sabe, com alguma leitura sobre o assunto, claro, de preferência, mas que não é exatamente aquele ponto. Essa é uma saída, tá? Então, assim, você precisa ter repertório de leitura, de estudo para conectar com o assunto. Isso é um ponto. Outro ponto é você estar atualizado com o mundo real. Você ter notícias na cabeça, você saber o que aconteceu nos últimos tempos. Isso é uma outra alternativa para conectar o teu assunto com isso, uma reflexão sobre o mundo real. Isso te dá um fôlego para ir falando sobre o assunto. Uma terceira saída é você trazer para as pessoas uma atividade. Você tem uma atividade na manga, tá? Uma espécie de exercício em aula, alguma coisa assim que você tenha na manga para você tomar um fôlego também. É uma maneira. E a partir daí você vai construindo. E aí procurar conectar o teu conteúdo com qualquer coisa. E se não tem o que conectar, tenha você uma espécie de, se você é professor, né, aqui, uma espécie de palestra na manga, tá? De um assunto que não tem nada a ver com o teu, mas que será de grande proveito para as pessoas. Quando eu dei aula na UPF, aqui em Passo Fundo, eu logo no primeiro dia de aula, pensa, tô lá no primeiro dia de aula estreando na UPF, tá? Eu tinha trabalhado durante anos na UBRA e fui para a UPF. E aí, aí lá na UPF não veio uma professora, faltou, primeiro dia de aula. Eu dava aula para uma turma que já era do 5º semestre, sei lá, por aí, me apresentando, dizendo que eu estava muito empolgado ali por estrear na UPF, que é uma instituição que eu sempre admirei e tal, não sei mais o que. Enfim, sabe aquela coisa de apresentar coisas básicas, né? Como é que vai funcionar o semestre e tal, para uma turma que não tinha gostado de Constitucional 1, eu estava dando Direito Constitucional 2. E eles não tinham gostado de Constitucional 1. Então estavam assim com umas caras assim de, sabe, cara de cu. Sabe, tipo, que vai ser essa matéria que eu já detesto com esse cara que eu nunca vi na vida? Tá. E aí eu tô falando, tô recém começando a me conectar com a turma e tal, e daqui a pouco me bate a coordenadora na sala de aula, me pedindo, olha só, me pedindo que, olha, faltou uma professora lá do primeiro semestre. Será que tu não poderia dar uma palestra? Tu não teria uma palestra, uma fala para fazer, juntando a tua turma com a deles? O pessoal do primeiro semestre com o do 5º. E aí? Claro que a coordenadora sabia já que eu falava, que eu já tinha Acho que ela sabia que eu sabia fazer essas coisas, mas tu imagina como é que tu vai juntar para falar de improviso para uma turma de primeiro semestre, calouro, com uma turma de 5º semestre do curso de Direito. Para falar sobre Constitucional 2, que era o que eu ia falar, não tinha sentido.
Na verdade, eu nem tinha planejado dar muita aula de Constitucional 2, porque no primeiro dia de aula eu gosto de explicar como é que vai ser o semestre, conversar com eles, planejar um monte de coisas, fazer uma relembrança de Constitucional 1. Enfim, era isso a minha aula. Né? Não ia dar a matéria de Constitucional 2. E pior ainda, para unindo uma turma de calouros. Tem como. O que fazer? Então, eu dei uma palestra sobre... Uma palestra, né? Uma aula. Unimos as duas turmas no auditório e eu falei sobre educação da inteligência. Como educar a inteligência. E foi bem legal. Claro que os alunos do quinto semestre não me deram muita bola, tá? Eles aproveitaram, muitos deles, e foram embora. Disse, esse professor aí vai falar sobre outra coisa, eu vou embora. E eu sei como é que é, os alunos já estavam, alunos de quinto semestre, alguns já estão meio de saco cheio, entendeu? Então, né? Ainda é assim. Mas os do primeiro estavam ali, firmes, e boa parte dos do quinto ainda ficaram para assistir a tal da aula. Mas é desafiador quando a vida te dá motivos para improvisar. E você precisa estar preparado. Então perceba, se eu não tivesse preparado com um tema desses, e eu tenho alguns temas na manga, né, eu sempre que alguém me diz para falar, eu adoro falar sobre educação da inteligência, acho interessantíssimo. E falo também, gosto de falar sobre liderança, sobre comunicação. Eu tenho temas na manga que sempre foram fora da minha área na faculdade, na área técnica, que me deram suporte. E claro, tudo isso só por quê? Porque eu sempre me interessei por esses temas. Tanto é que eu me interessava por esses temas que eu hoje estou dando aula só disso. Não dou mais aula em curso de Direito. Porque eu descobri que eu gostava muito mais da aula, da comunicação, do que do conteúdo que eu dava. Tá? Então, e aí acabei, por que eu não vou ensinar isso para as pessoas em vez de ensinar o conteúdo? As pessoas gostavam muito das minhas aulas pelo modo como eu me conectava com os alunos, então eu disse, então é isso que eu tenho que ensinar. E aí, claro, aí você tem que ter uma atitude de empreendedorismo, que não é fácil no Brasil, e ainda mais difícil se você tem um outro emprego, que eu vivia do meu emprego de professor e coordenador, então foi um mundo paralelo que eu fui construindo. Ok, então vocês estão vendo que falar de improviso exige uma estrutura, e essa estrutura é um planejamento para falar de improviso. E além da estrutura, além desse planejamento prévio, exige técnica. Quanto mais técnica de improviso você tem, mais você consegue improvisar abrindo mão dessa estrutura. Você nunca vai abrir mão de toda a estrutura, mas você vai ter mais condições de inventar o que falar numa situação em que as pessoas estão te olhando. Porque às vezes o improviso ele acontece do modo que tu menos espera. Tu tá numa reunião e a reunião não tem nada a ver contigo. Tu tá ali, relax, tomando teu café, né? Até meio com sono. Quem nunca participou de uma reunião com sono, né? Quem já teve qualquer atividade de gestão sabe que tem reuniões que são chatíssimas. Nossa, que não são da tua área, sabe? Que são, tu tá ali mais para talvez dar um palpite e a reunião tá chata. E aí tu tá ali e aí daqui a pouco tu tens que dar o teu palpite. Né? Alguém te chama para falar alguma coisa. E aí te vira. Por exemplo, agora, olha lá, a Silvana tá me fazendo uma solicitação para participar do meu vídeo ao vivo. Vou chamar ela, vamos ver o que acontece.
Tcharam! Tcharam! Aguardando, aguardando. Será que era isso que tu queria? Será que tu apertou sem querer? Não. Olha! Eu tô lá! Cá estamos. Cá estamos frente a frente. Eu não queria estar live, não, porque eu não falo em público. Socorro! E agora você está aqui, ao vivo, para o mundo, para o universo. Ronaldo, é um prazer escutar os seus vídeos. Eu tô atrasada porque eu tava no live errado. Eu tava no de ontem, eu falei assim, gente, mas ele já falou tudo isso ontem. Mas agora eu tô no live certo. É um prazer escutar os seus vídeos, eu adoro. E desculpa pelo atraso. Desculpa pelo atraso. É imperdoável, mulher. Como você chega nesta hora? Eu aqui esperando. Estou aqui com meus livros. Eu estava lendo aqui, te esperando antes de tu chegar a hora. O dia que você fizer um curso só online, eu faço ele da Alemanha. Você sabe que eu moro na Alemanha, né? Sim. O dia que for realmente tudo online, eu tô nessa. Então acontecerá. Aliás, já aconteceu. Eu estou terminando agora uma turma da Academia de Comunicadores online e vou abrir daqui um mês e pouco aí, mas você vai ficar sabendo. Legal. Eu vou abrir inscrição de novo. Será todo online, né? Legal. Academia de Comunicadores. Então tá. Então agora vamos ver como é que eu faço para eu sair dessa. Tu vai ter que apertar encerrar em algum lugar, deve ser num cantinho superior, eu acho que eu tô vendo aqui no meu. Então tá. Cantinho superior direito. Tá, joia. Ó, um beijo para você, muito obrigada. E eu vou continuar seguindo aí. Ótimo. E falou de improviso, viu? É isso aí, ó. Tá, joia. Falei de improviso. Foi no susto. É, assim que é bom. Tá, joia. Um beijo. Beijo, querida. Tchau. Tchau. Vira, pessoas. Ó, ela vai apertar o botão, ela vai sair. Ela vai conseguir sair. Ela vai. Aí, conseguiu. Pronto. Viu? É assim. Aconteceu. E eu tava achando que ela tinha apertado o botão para falar comigo sem querer. Eu disse, vamos ver o que acontece, que vai ser legal. Legal, cara, é assim que a vida vai acontecendo, entende? Tudo precisa estar pronto. E assim, desse jeito, é que eu fui chamado numa reunião dessas em que eu estava com sono para falar. Aliás, eu fui chamado várias vezes em reuniões para falar. Ainda mais que depois que tu fala de improviso e tu já tem a fama, quem tem a fama deita na cama. Então aí quando precisa, alguém poderia dar algumas palavras para nossa colega que está hoje se despedindo? E aí tu nem sabia que a colega estava se despedindo, que hoje era o último dia dela, e aí estavam falando do relatório lá e tu estava quase dormindo, com o teu café meio assim, e aí alguém poderia? E aí o diretor da instituição olha para ti. Ronaldo, por exemplo. Tcharam! E aí o Ronaldo fica com aquela cara de pastel. Uhum. E aí tu fica pensando qualquer coisa de bom para falar a respeito da colega que está se despedindo. E se tu tem coisas de bom para falar, ainda que bom. Mas e quando tu não curte a colega? Ai, gente, não é mole. E aí, como, né? O Ronaldo já costuma falar, é o Ronaldo, e aí te vira. Ainda tá, quando é uma coisa assim, tudo bem. Pior ainda quando pedem uma opinião tua e tu tá meio voando no assunto. Ah, tem vezes que te pedem uma opinião de um assunto que tu não domina. E aí tu precisa ter a coragem de dizer também que tu não domina. Tá? Dizer que tu não tem uma opinião formada sobre o assunto. Então, tudo isso é maneira de improvisar a resposta. Às vezes tu tem que improvisar o corte que tu tem que dar na pessoa. E isso, olha, ter sido professor de faculdade durante tantos anos,
me gerou uma casca grossa para esse tipo de coisa, porque você precisa cortar. Porque o aluno está fazendo pergunta demais. E aí isso é uma saída de improviso que você precisa ter. Cortar sem ser deselegante, né? Sem ser grosso. E isso não é fácil. Exige habilidade de comunicação e de improvisação. Às vezes porque não é nem porque você quer cortar. Às vezes a pergunta do aluno ela te leva para um outro lugar totalmente diferente. E aí tu tem que saber como linkar a resposta com o conteúdo. E isso é improvisação. Então, improvisação, voltando ao que a gente começou a falar no início de hoje, exige preparação, uma preparação, tá? Estar preparado, mentalmente preparado, tá? Para o desafio, para ser desafiado a qualquer momento. E essa preparação, como é que é essa preparação, né? Vamos falar sobre como é que é essa preparação. Deixa eu ver a hora aqui, que eu não posso ficar muito tempo com vocês. Nossa, 7h30, meu Deus do céu, o tempo voa. Como é que é essa preparação para o improviso, tá? Vamos falar sobre isso. Hoje é tudo inventado, tudo improvisado. Tudo esse assunto nem era para ser esse assunto, tá? Como é que funciona o preparo mental? O preparo mental para o improviso é assim, ó. Primeiro, imaginar que a situação de improviso pode acontecer. A primeira coisa é ter na tua cabeça que tu tá numa reunião, tomando teu café, eu assumi um cargo de gestão, sei lá do quê. Eu saber que um dia você pode ser chamado de improviso para falar alguma coisa. E aí é você já ter, você preparar mentalmente isso, esse quadro na tua cabeça. Quando tu prepara um filmezinho na tua cabeça de uma situação que você pode vir a falar de improviso, você já não tá mais tendo que improvisar tanto na hora. Você já preparou mentalmente. É como se você desse para você mesmo um spoiler do filme que vai acontecer, do improviso. E aí fica mais fácil, tu tá mais familiar com a situação. Então tu te familiariza. Mas não é para se familiarizar se assustando, né? Tipo, eu tô passando o filmezinho do futuro e eu tô me ralando lá. Não. Tu vai passar o filmezinho do futuro, de que tu vai ter que improvisar um dia, e vai fazer, nesse filmezinho, tu vai ter um resultado positivo, é um filme com um final feliz, tá? Ainda que no mundo real talvez não seja tão feliz, mas isso tu vai descobrir no mundo real. Então tu vai programar na tua cabeça esse filmezinho. Ensaiar, é ensaio mental, é viajar na maionese mesmo, sabe? É isso aí. Segunda coisa para tu improvisar é ter referências, como eu falei, imaginar assuntos, ler, ter muita leitura. Muita leitura vai te facilitar muito. As leituras, elas trazem isso. Elas trazem e não só leituras. Às vezes, claro que a leitura ela facilita a tua imaginação. Mas não só leituras, ter referências. Referências podem ser até de vídeos, de palestrantes, enfim, eu coleciono isso. Como eu vivo da comunicação, eu procuro citações, coisas interessantes, e eu anoto em fichinhas, assim, tá? E aí eu tenho. Então, assim, eu catalogo essas coisas. Então, eu tenho lá. Eu estou vendo um episódio de Friends, por exemplo, e aí eu sou chata, minha esposa já está acostumada agora. Mas a gente vê muita série, né? Friends é uma delas, que a gente vê em looping. A vida inteira a gente vê Friends. A gente já terminou todas e está vendo tudo de novo já pela, sei lá, que vez. A gente gosta de ver quando a gente está almoçando Friends. E aí, eu estou vendo lá Friends, o episódio que eu já vi 200 vezes. E aí, eu pego... Peraí, deixa eu pausar. Aí eu pauso. E aí eu preciso anotar episódio 12 da temporada 8 é o episódio que acontece tal coisa. Ou que alguém diz alguma coisa. E aí eu anoto numa ficha dessas aqui. Porque depois eu posso usar ou para fazer um conteúdo, fazer um vídeo, ou como agora me ocorreu de falar disso. Que, sabe como é que surgiu a ideia de falar de improviso de reunião? Porque olha como é que é a nossa cabeça. Olha como é que são as referências. É legal porque a coisa vai acontecendo e eu vou ilustrando com o que vai acontecendo na minha cabeça.
E isso tudo é improviso. Mas, ó, como é que funcionou a ideia de eu falar de reunião e que me deu sono em reunião? Porque na minha vida aconteceu isso, mas como é que eu me lembro? Qual foi o gatilho para me lembrar disso? Sabe como é que foi? Foi eu lembrando, enquanto eu falava agora para vocês, de um episódio do Friends em que o... Não sei se alguém viu essa. Se alguém viu essa, depois me comenta aí, me manda um direct. Em que o Chandler, ele tá numa reunião dessa, ele dorme literalmente na reunião. E aí, no meio da reunião, que ele tá ali dormindo muito, a chefe fala o nome dele e ele, né, se acorda assim, e aí ela, no meio do nome dele, aliás, ela não chega a falar o nome dele, mas ela fala mais alto, um tom mais alto, e ele se acorda, e ela está perguntando para todos os gestores ali daquela reunião, quem que se mudaria para outro estado, para outra cidade, para representar a empresa, sabe essas coisas de empresa, né? Quem é que quer ser transferido para esse outro lugar, que era Tulsa, é o episódio de Tulsa, que ele vai ter que ir para Tulsa, enfim, que é outra cidade lá, uma cidade mais do interior, pelo que eu entendi. Eles moram em Nova York. E aí, nesse momento que ele acordou, ele pega e diz que ele poderia ir. Que ele se voluntariava. Só que ele falou isso sem saber o que era. E aí a chefe elogia ele e tudo mais, e aí ele tem que enfrentar o problema de dizer para a mulher dele, para a namorada dele, enfim, quase mulher já, para a esposa, a Mônica já é a esposa dele nesse momento, de que ele vai ter que ir para Tulsa. Eles vão ter que ir, porque os dois teriam que ir, né, o casal. E aí, tudo porque ele estava dormindo numa reunião. Então, tudo isso veio na minha cabeça. Esse filmezinho veio na minha cabeça. E por isso que veio a ideia de falar hoje sobre reunião. Dei o exemplo da reunião em que você está com sono, que aconteceu várias vezes comigo, mas não ao ponto de dormir, assim, né? Na verdade, teve uma reunião que eu quase dormi, assim, que a gente ficava pescando. E quando eu vi esse episódio do Friends, eu me identifiquei. E é por isso que eu gosto de Friends, a gente se identifica muito com várias situações ali. E aí eu anoto. Quando eu anoto, eu estou me preparando para uma situação futura em que eu posso citar esse episódio de Friends. Tá entendendo? Isso é uma referência, é como se fosse na minha mente eu tenho lá uma biblioteca de referências. Nossa, está estourando uma luz aqui, né? Deixa eu fechar um pouquinho, espera um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Então, é como se eu tivesse na minha cabeça uma biblioteca de referências para esses momentos em que eu preciso improvisar. Tá? E aí, claro, então, isso é uma preparação mental. E tem técnica também. E na técnica aí, vou dar uma aqui, por exemplo, bem simples e que vai te ajudar para esses momentos em que tu tem que falar total de improviso sobre qualquer assunto. Quer ver uma coisa bem simples de pensar? São estruturas que tu vai ter na tua cabeça. Uma delas é a estrutura de passado, presente e futuro. Qualquer assunto que tu queira falar, tu pode falar no passado, no presente e no futuro. Pensa aí. Se eu te dissesse para falar sobre o café, passado, presente e futuro, por exemplo. Porém, a gente podia fazer uns lances assim, né? Eu chamo vocês aí e aí vocês me dão um tema de improviso para eu falar. Nossa, ia ser punk ao vivo. Nossa, eu acho que eu ia enlouquecer. Às vezes saem umas coisas boas, às vezes saem umas porcaria, né? E podia fazer o contrário também. Eu dou para você um tema de improviso. Mas café. Olha só, se fosse falar sobre café na estrutura passado, presente e futuro, o que eu faria? Aí na minha cabeça já vai se formando. Será que eu falaria do café, do hábito de tomar café no passado geral? Eu estou combinando duas estruturas na minha cabeça, passado, presente e futuro, e estou combinando com uma outra estrutura que é a de geral, assunto geral, em tese, e assunto específico na minha vida. Então, automaticamente, eu sou um cara de referências internas muito grandes, eu gosto de trazer sempre os meus exemplos, as minhas vivências, então eu já pensei,
Vou falar sobre o café na minha vida. Então, passado, presente e futuro na minha vida. Então, eu começaria a falar assim... Hoje eu vou falar sobre café. Café. Quantos de vocês aí gostam de tomar café? E aí, vai indo. Olha só, é uma outra estratégia, uma outra técnica. Fazer pergunta. Quando tu faz pergunta, tu faz as pessoas pensarem. E se tu tem a oportunidade de interagir, a pessoa vai te dar uma resposta. E isso pode ser elemento para mais elemento para tu alimentar a tua estrutura. Aí eu vou continuando e falo, olha, existiu uma época na minha vida, passado, que eu nem sabia o que era café. Naquela época, o café, eu olhava meus pais tomando café em casa e aquilo, para mim, era um líquido preto, sem significado nenhum. O aroma, com o tempo, começou a me seduzir. Porque o aroma do café, gente, realmente... Eu conheço muita gente que não gosta de café, mas que, ao sentir o aroma, tem até vontade de tomar. E aí prova o café e não gosta, mas continua gostando do aroma. O aroma realmente é irresistível. Dificilmente alguém não gosta do cheiro de café. Então foi o aroma que fez com que eu começasse a tomar café. Até que calhou de eu virar professor. E quando eu virei professor, o café passou a se tornar um hábito. E aí esse aroma, junto com o sabor, todos os dias na tua vida, faz com que surjam os excessos. Chegou uma época em que eu era professor, em que eu tomava umas 5 xicronas dessa por dia de café. E o café ele tem uma propriedade muito interessante, porque ele te desidrata. Então, eu estava desidratado, sem voz, ele também resseca as cordas vocais, de tanto tomar café. Felizmente, passado esse momento da minha vida em que eu tomava café feito louco, e que eu vivia sem voz, sendo um professor e tendo como instrumento a minha voz, eu consegui me libertar dos excessos. E hoje eu posso dizer que eu sei apreciar um café. Não sei ainda com o grau de sofisticação que eu gostaria de ter. Por exemplo, eu adoro café expresso, eu quero ter uma máquina de café expresso em casa e poder entender dessas coisas de grão e tal. Eu acho legal isso, sabe? Assim como de vinho, eu adoro essa coisa de especialista em vinho. Não entendo nada de vinho, só gosto. E é uma coisa que eu ainda quero um dia poder entender. Ah, esse café veio de tal lugar, né? A gente foi para Portugal ano passado, e aí a gente foi numa Starbucks, né? E a gente estava super feliz conversando sobre isso, e aí a gente comprou um café lá, delicioso, sei lá de onde, e aí aquele café tinha tais especificidades, e aí eu fiquei me imaginando um dia entender daquele grão torrado que tem tal aroma, que tem tons, notas de caramelo. Acho máximo essas coisas. Então, o café para mim hoje ele tem um significado associado à intelectualidade. E agora, nas manhãs, a oratória, né, a fala, a comunicação. Espero que essa minha fala sobre café tenha inspirado alguém a, enfim, apreciar essa bebida tão ligada à intelectualidade. Além do café, outros hábitos estão muito ligados a livros, né? Como, por exemplo, o cigarro. O cigarro já esteve muito ligado à intelectualidade até hoje. Só que o cigarro ele se tornou, enfim, algo considerado muito prejudicial à saúde, mas que também está muito associado ao café e à intelectualidade. Tirando o cigarro, acho que a tua vida fica muito boa com livros e café. Obrigado. Fiz uma fala de improviso sobre café aqui na frente de vocês. Uhul! Bate palminha aí se tu curtiu. Pessoas, inventei uma fala sobre café. Assim, agora. Ficou boa?
mais ou menos. Mas a questão é, falei de improviso sobre café. Poderia fazer uma fala sobre café? Poderia. Eu poderia juntar vários elementos e tornar uma palestra. Claro que eu não tenho propriedade para falar do café, mas seria uma fala descontraída sobre o quanto eu gosto de café. Então, para você falar de improviso, por que eu fiz? Como é que eu fiz nessa estrutura? Passado, vocês podem ver, depois eu revejo esse vídeo, você vai ver que eu falei. Eu usei passado, presente e futuro. Falei do passado, o que era? Né? Como é que eu comecei a entrar em contato com o café, o que eu tomo hoje de café e o que eu almejaria no futuro. Isso tudo na minha vida em termos de café, de conhecer mais aromas e tal. E assim poderia falar sobre qualquer coisa. Qualquer coisa, gente. Claro que às vezes vai ficar muito ruim. Né? Eu faço esses desafios com os meus alunos nos cursos. Me dê um tema aí, eu vou falar. Às vezes fica uma bosta, tá? Mas a gente faz com o que a gente tem. Já me pediram para falar sobre, sei lá, sobre... o que me pediram uma vez? Tipo, loção pós-barba. Sabe? Ainda que é pós-barba, pior ainda se é... Fala sobre batom. Eu nunca usei batom. Fala sobre isso, que tu nunca usou batom. E começa a brincar com a ideia na cabeça. Com quem já usou. Com a tua esposa, enfim, a tua mãe, tu viu usar, e aí tu brinca com essa ideia de que tu faz ideia do que é usar batom. Assim vai indo e vai se virando, entende? Se vira, como hoje eu me virei aqui para falar de improviso, sobre improviso. Tá bom, pessoas? Esse é um tema que dá pra gente fazer muitas e muitas vezes. Pessoas, já deve estar tarde, minha live daqui a pouco vai acabar, porque o próprio Instagram vai me cortar, dura 1 hora sempre isso aqui. Se alguém tem uma pergunta, me mande, deixa eu ver se alguém tinha falado alguma coisa aqui. Olha só um monte de gente legal, o Abel, queridão, deixa eu acenar para essas pessoas fofas aqui. E aí, eu vou, enquanto eu aceno para as pessoas... Opa, peraí. Eu vou pedir para vocês que compartilhem essa live, que me mandem perguntas por direct, porque eu não quero ficar sem tema. Me mandem os temas aí. Eu tenho aqui, ó, eu tenho uma carta na manga, isso é outra coisa da estrutura, ó. Para falar de improviso, eu tenho cartinhas da oratória. Isso aqui eu vou tirar também uma hora. Do nada eu vou falar sobre isso aqui. O que vier, o que vier. Não vou olhar aqui para não estragar a expectativa. Esse baralho é que eu nunca usei só nos stories, que eu fiz 2 ou 3 aí, que eu usei isso aqui, e eu deixei para lives, entendeu? Eu vou pegar agora e vou abrir e vou tirar um tema, vou deixar isso para as outras vezes. E me tragam temas, compartilhem, por favor, se você gostou. E... também me segue aí nas redes sociais, além do Instagram, estou no Facebook, Academia de Comunicadores, e também no YouTube. Logo vocês terão, o YouTube está lá desatualizadinho, mas eu acredito que mais uma semana vocês vão começar a ter aulas no YouTube. Sim, o YouTube Ronaldo Laux terá aulas. Toda semana eu vou deixar conteúdo realmente de valor para quem gosta de comunicação. Eu vou dar aulas completas. Tá? As aulas do YouTube elas vão ficar 1 semana sempre no ar. E elas vão entrar e sair. Tá? Eu vou dar lá tudo que eu dou nos meus cursos, 1 vez por semana. Então, aproveita, eu vou avisar aqui, vocês vão ficar sabendo, tá? Porque agora eu estou nessas lives diárias, aí vocês vão me ver muito. Tá bom? E quem quer aprender oratória, vem aqui às 7 da manhã, que eu estarei sempre à tua disposição para te ensinar alguma coisa. A minha ideia é, como eu disse para vocês no início, é gerar um ambiente de oratória, inclusive até para os meus alunos. Quem foi meu aluno e quiser entrar aqui ao vivo, como hoje veio a Silvana, que nunca foi minha aluna, mas que foi total na coragem, que entre aqui, fale comigo, me traga uma experiência e treine. Isso aqui é um ambiente para você treinar também. Então, aproveite, que aqui a gente pode se desafiar com temas de improviso, ou, enfim, fazer alguma coisa que nos leve à prática de falar em público. Tá bom, pessoas? Quem não sabe,
Mas quem sabe faz ao vivo. É isso aí. É o que fizemos hoje. Um grande abraço. Eu acenei para essas pessoas aqui. E saudar. Quem é? Ah, Josélia, querida. Bom dia para ti também. Saudades, abraço para ti. Não sei se tu ainda está aí ou se tu já saiu. A Bruna, sim, já falei com ela. Grande abraço. Laura Nardini, querida. Quanto tempo que eu não te vejo. Caramba. Um monte de gente massa aí. Foi um prazer. E até a próxima. Tchau, pessoas.